Eu quero cumprimentar todos vocês que estão assistindo, e hoje nós vamos ter uma satisfação muito especial. Nós temos um painel, 3 pessoas aqui que vocês vão adorar, são 3 pessoas, 3 profissionais de altíssima qualidade, e que estão aqui para discutir um tema muito atual, um tema que diz respeito à nossa vida, né, e que diz respeito aos nossos negócios. E ele diz o seguinte: como a saúde pode melhorar a vida das pessoas e dos negócios. Então, eu vou ter aqui a alegria de estar coordenando esse painel. Eu me chamo Luiz Edmundo Rosa, eu sou diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Brasil, e, ao mesmo tempo, eu dirijo a minha empresa de consultoria, que é chamada Instituto de Gestão Sustentável, né? Então, aqui nós vamos ter a oportunidade de conhecer, inicialmente, o Frederico Porto, que eu já apresento, a Renata Simeone, que vai entrar na sequência, né? Os dois trazem algo em comum, os dois são médicos, né? O Frederico Porto além de médico e de ter mais de 14 mil pacientes, né, ao longo dos seus 25 anos de carreira, né, ele é também professor, né? Ele é psiquiatra, ele é nutrólogo e, ao mesmo tempo, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu vou apresentar a Renata na sequência e depois nós vamos concluir esse painel daqui, né, com a Rosângela Sacchetti, que ela é diretora executiva, né, e gestora de pessoas de qualidade de vida do supermercado Zippo, que todos que trabalham na região de Florianópolis, São José, conhecem muito bem, né, pela sua qualidade do serviço. E por trás dessa qualidade de serviço, com certeza vocês vão conhecer o trabalho da Rosângela, que está aqui, vai compartilhar a experiência desse supermercado, que é um supermercado que não deixa, em momento algum, de cuidar das pessoas. Então, temos 3, portanto, pessoas muito, assim, voltadas para a gestão, né, de qualidade e sabe a importância do valor da saúde. Então, nós vamos iniciar pelo Frederico Porto, e eu queria dar apenas um pequeno contexto, né? Nós estamos num momento muito especial, né? Já avançamos bastante ao longo desses meses, enfrentando a maior pandemia da nossa história, pessoal pelo menos, né? E que monopolizou todas as atenções dos profissionais, das empresas, né? E que exigiu de todos nós um grande esforço de aprendizado, adaptação, transformação, né? Que atingiu não só os que trabalham nas empresas, mas as suas famílias, os seus filhos, seus parentes. Então, ou seja, esse momento nós jamais esqueceremos, porque vai ficar impregnado nas nossas histórias, nas nossas vidas, nos nossos filhos, né? Um momento de muita aprendizagem. Então, é um momento que eu diria para vocês que amanhã, quando olharmos para trás, a gente vai ter boas lembranças também desse momento, daquilo que nós aprendemos, do que nós enfrentamos e daquilo que nós superamos. Então, e a questão da saúde é o tema. Então, eu queria, Frederico Porto, passar para você, para que você pudesse fazer a sua apresentação. Luiz, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né, nesse grande evento. Obrigado aqui pela companhia da Rosângela, da Renata. E, bem, eu sempre digo, né, que nós não podemos desperdiçar crises, né? Essa é uma que a gente não pode desperdiçar mesmo, nesse momento que o mundo está passando, né? E todas as vezes que a nossa realidade sofre uma grande transformação como essa que aconteceu, isso é um choque muito grande, porque todos nós temos um mapa dentro da cabeça, vamos dizer assim, que a gente seguia. E é um mapa que, no fundo, a gente construiu, né, baseado no que acreditamos, nas informações que fomos adquirindo, e é onde você destaca desse mapa o que é importante e o que não é importante. E quando ocorre um grande evento como a pandemia, ou qualquer coisa desse tamanho, aquele seu mapa é questionado, e a pessoa fica um pouco perdida. Então, assim, e claro, impacta profundamente a saúde. Eu costumo dizer que, para mim, foi muito nítido, por exemplo, no meu consultório, foi uma sequência. Primeiro, as pessoas atrapalharam o sono, depois elas desenvolveram quadros de ansiedade,
e eu diria que agora elas estão mais tristes. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu percebo que, por que isso acontece, na verdade, e o que a gente pode fazer. Não há dúvida de que cuidar da saúde eu costumo dizer que é uma vantagem competitiva para todas as empresas. Você não tem mais, ou seja, o recurso mais valioso é o indivíduo. Existe um item muito esquecido, que não é percebido, eu como psiquiatra sempre gosto de lembrar isso, que é agora que o burnout, né, é considerado, vai ter um CID para ele, isso vai mudar a relação de trabalho, porque pela primeira vez você tem um diagnóstico de algo psíquico onde você diz a causa, né? Você não tem isso normalmente, né? Você não tem nenhum CID, né? Quando eu dou um laudo de depressão para alguém, eu não falo por que ela ficou deprimida. Ali está dizendo que o motivo é o trabalho. Então, isso vai causar, na minha opinião, uma revolução, e todas as empresas que souberem cuidar da saúde dos seus funcionários, dos seus colaboradores, terá uma vantagem competitiva por causa disso, né? Que gente mais saudável é gente mais produtiva, né? E isso vai ser um grande diferencial de mercado. Bem, então, primeiro, né, claro, esse mapa que a gente tem dentro de nossa cabeça sofreu, então, um desafio. Isso gera uma insegurança, né? Nós temos 5 emoções mais fundamentais, que você pode dizer que é alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, né? E nesse caso, certamente, foi o medo, né? Que manteve as pessoas alertas, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, né? E isso, como se manifesta no consultório, exatamente como eu disse, é a ansiedade, que a ansiedade é um estado emocional também do futuro, né? Quando a gente não tem certeza do que vai acontecer, as pessoas ficam mais ansiosas, e isso você vê que tem acontecido, né, em maior intensidade nesse momento. Então, eu sempre digo, para lidar com essa realidade, nós temos que primeiro compreender quais são os ciclos pelos quais nós passamos quando a gente se depara com um choque muito grande. A primeira coisa que acontece, é claro, é o choque. A segunda dimensão para onde a gente caminha é que nós temos um ato de negar ou amenizar aquilo que aconteceu. E todos nós passamos por isso. Eu me lembro nitidamente, lá em março, né, eu como médico fiz um cálculo, entendi que, na verdade, nós tínhamos que aguardar só 15 dias, né, ver quem estava contaminado ou não, isolar aquele pessoal, estava tranquilo, né? Olha quantos dias já se passaram, né? Eu lembro de um amigo meu, falou assim, não, minha esposa está fora, ela vai vir ficar 15 dias não sei aonde e tal, aí ela vai chegar, porque, olha, mudou tudo, né? Então, porque, no fundo, nós não sabíamos com o que a gente estava lidando, né? Ou seja, essa é a negação é porque, na verdade, você acha que você está dirigindo o seu carro olhando para o retrovisor. E eu vi muitos colegas, né, até especialistas, tentando dar uma explicação de algo passado para entender esse futuro que ninguém sabia. Então, esse é um viés que nós todos temos que ter cuidado, ainda mais diante de um sistema complexo, como é essa realidade que a gente lida atualmente. Então, a negação, nós passamos por ela. Mas aí, é claro, a realidade não sai da sua frente, né? Ela te provoca, você fala, pô, não adianta eu negar, eu tenho que encarar isso mais de frente, ver exatamente o que está acontecendo. E aí, é claro, você fica com raiva. Porque você fica com raiva que aquele mapa seu dentro da cabeça não funciona mais. Então, você agora vai ter que mudar o mapa. Mas a raiva é uma emoção muito importante, porque ela te mobiliza para você entrar na próxima fase, que é uma fase que chama-se a barganha, ou a negociação, é quando exatamente você percebe que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, aprender outros comportamentos, né? E todos nós passamos por isso, desde aprender a trabalhar em casa, né? Aprender a usar novos programas de streaming, né? Todo mundo virou meio cineasta nessa história toda, como colocar lâmpada, tirar lâmpada, né? Eu fiz lives diárias, praticamente com exceção de domingo, eu fiz lives todos os dias até o início de julho, e continuo fazendo 3 vezes por semana, mas para mim foi uma mudança completa, né? Eu tive que aprender um tanto de coisa que eu não sabia. Então, essa foi a barganha que todos tivemos que fazer. Eu tive pacientes, por exemplo, que eram corredores, né, de rua, como eu sou, e que, por exemplo, tiveram um quadro de pânico há 5, 6 anos atrás, e fez parte da sua cura aprender a introduzir uma atividade física, no caso era a corrida, e agora ele não podia correr mais ao ar livre. Então, essas pessoas voltaram a ter sintomas. Então, foi uma mudança para todo mundo. Mas aí vem a fase seguinte, que é a tristeza, né? Porque somente quando você faz a barganha é que você tem noção do que você perdeu. E, geralmente, a gente percebe primeiro que a gente perdeu, e não que a gente ganhou, porque o que você ganhou você ainda não sabia, não tinha chegado o ganho.
Então, é importante entender que a tristeza vem depois da raiva. E entender que a tristeza ela vai passar, porque depois da tristeza, aí você aceita e se adapta a essa nova realidade. E temos que lembrar que um hábito, em média, demora 68 dias para ser criado. Nós estamos há mais de 100 dias, né, da pandemia, então, certamente, todos nós criamos hábitos. Não necessariamente todos bons, né? Eu tenho certeza que eu tomo mais café hoje do que eu tomava antes, agora estou trabalhando para diminuir a minha cafeína, né? Muitas pessoas passaram a comer mais, né? Que você fica em casa, passa na frente da geladeira, isso tudo. Então, mas desenvolvemos também outros hábitos que são valiosos e outras competências que vão te ajudar daqui para frente. Então, esse ciclo, todos vamos passar por ele. Então, é fundamental, então, para lidar bem com isso, uma compreensão do que está acontecendo e a gente partir de uma perspectiva integral do ser humano. Ou seja, nós temos que enxergar o ser humano na sua integralidade, na sua dimensão física, emocional, mental e, sim, espiritual. Tá certo? Ou seja, quando você tem essa percepção, te auxilia a também haver a saúde de várias dimensões, não é? E a você fazer uma intervenção que seja melhor para todos. Vai te dar, não vai te dar mais trabalho, mas vai te trazer mais resultados. Então, eu costumo dizer que na dimensão física, o indivíduo ele tem que valorizar e olhar três coisas. Ele tem que olhar, primeiro, eu costumo dizer, o ciclo de descanso dele, de trabalho e descanso, e o sono está relacionado a isso. Né? Foi a queixa mais comum que eu percebi dos meus clientes, tanto clientes corporativos quanto clientes de consultório, era a alteração do sono. E, é claro, as pessoas chegavam à noite e elas tinham cansado muito mais a mente, mas pouco o corpo. Então, ela deitava para dormir e não conseguia desligar, né? Porque tinha uma coisa errada. Né? E a minha receita foi assim, acorde todo dia no mesmo horário, independente da hora que você deitou. Você tinha que acertar o seu ritmo circadiano. Nós somos animais de rotinas. Então, a gente tem que induzir a rotina novamente. Então, esse foi o sono. A necessidade, porque, é claro, hoje as pessoas falam assim, eu tenho a sensação que eu trabalho mais, porque como tem poucas pessoas interagindo, né, quem está em casa ainda, especialmente, você acaba sentando e trabalhando horas seguidas sentado. Então, você tem que ter tipo um despertadorzinho, uma coisa tipo essa aqui, assim, né, que te lembra você levantar, circular, interagir, né? Então, porque sabemos hoje que se você ficar 5 horas sentado, para a sua expectativa de vida, e muita gente fica 5 horas sentado, corresponde a você fumar um maço e um quarto de outro maço, 25 cigarros, tá certo? Por dia. Então, a pessoa, ela sofre uma redução de expectativa de vida por ficar parado. Tá bom, então essa é a ideia. Então, sono, descanso, acabei entrando no movimento, que é a segunda característica, né? Você tem que cuidar, você tem que se movimentar. Eu costumo dizer que o sedentarismo é o tabagismo do século XXI, né? Ficar parado. E terceiro característica, é claro, a nossa alimentação. Atentar para isso. Se eu puder dar um único conselho, né, considerando o meu tempo, é você comer comida de verdade. Você tem que perguntar assim, vovó comia isso? Não, vovó não comia. Então, não coma. Né? Isso é tão curioso, vocês viram uma grande rede de fast food, agora tem como a propaganda que o hambúrguer dela mofa, porque tinha um hambúrguer aí famoso que ficou 5 anos no bolso de alguém e não mofou. Você pode deixar 6 meses na sua pia que ele não mofa. Agora essa rede divulga que o dela mofa. A gente nunca imaginar um negócio desse, né? Ou seja, ele é mais de verdade, talvez, do que o outro. Então, comer comida de verdade. Né? Então, é isso. É claro, se hidratar, etc., assim vai. Aí nós entramos na segunda dimensão, que são a dimensão das emoções. Né? E nós temos 5 emoções básicas, como eu disse, mas, na verdade, as emoções se misturam igual as cores. Então, essas 5 emoções básicas ou primárias, elas se misturam e acredita-se que a gente tenha mais de 30 mil estados emocionais. E faz parte da nossa inteligência emocional ser capaz de perceber essas emoções. Então, eu sempre desafio meus clientes a eles passarem a perceber quais estados emocionais ocupam o seu dia, tá certo? Então, isso é muito importante, porque você só consegue intervir naquilo que você tem consciência, né? Então, eu costumo brincar, claro, que tem alguns pacientes que eu falo assim para eles, a angústia, você está angustiado? Eles olham para mim assim, tipo assim, o doutor está me estranhando. Eu falo assim, não, angústia é um negócio que você sente assim no meio do peito, assim, talvez até no estômago. Então,
eu costumo dizer que tem gente que descobriu pela primeira vez que aquilo que ele sentia no estômago não era azia, era uma outra coisa. Pois é, era uma angústia. Então, você tem que ter essa consciência. Então, eu sempre gosto de lembrar que as emoções, então, elas ocupam para facilitar. Você tem emoções de alta energia, de baixa energia. Em inglês, a palavra chama-se arousal, né? Alta energia, baixa energia, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Exemplo, alta energia agradável. Você se sente motivado, desafiado, entusiasmado na sua vida, alegre, né? Baixa energia agradável. A pessoa se sente serena, tranquila, calma. A gente deveria viver a vida aqui, ó. A gente devia trabalhar, entusiasmado, descansar. Como nós não criamos esses momentos de descanso, de recuperação, que é o único jeito que a gente tem na vida de gerar resiliência e saúde, é nos recuperando física, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, a gente acaba deslocando, a gente não pode deixar a peteca cair, então você desloca alta energia desagradável ou negativa. Quando você fica ansioso, né, raivoso, e você faz isso cronicamente. O problema é se fosse pontualmente, não, mas a pessoa fica cronicamente assim. E como ela não cria esses momentos, ela vai cair num outro lugar, que é baixa energia, desagradável, é onde ela fica esgotada, deprimida, tá certo? Então é fundamental criar momentos de recuperação. E eu digo que, diferente de outras épocas, onde a pessoa podia deixar para descansar no final do dia, então nossos avós trabalhavam 8 horas e descansavam depois, nós não. É como se nós tivéssemos que atravessar uma piscina de 500 metros, e os nossos avós tinham que atravessar uma piscina de 15 metros. 15 metros você atravessa num fôlego. 500 metros você não atravessa, não. Você vai ter que respirar a cada braçada, que é nadar crawl. Então, o descanso que era para ser só no fim do dia, você tem que quebrá-lo e fazer uma coisa que eu chamo de tirar 2 minutos de férias por hora. Esse é o segredo. É um pouquinho, que aí você recupera a sua capacidade e se mantém resiliente. Igual um atleta faz, ele trabalha e descansa. Ele trabalha e descansa. Ele treina e descansa. Ele treina e descansa. Treinar mais que descansar, ele tem overtraining. Aí ele entra em estafa. Você sabe que tem atletas que têm fratura espontânea, por exemplo. Eu fiz uma live esse dia com um atleta que ela fraturou 3 vezes o fêmur espontaneamente treinando para maratona. Falta de descanso, por exemplo. Então, trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso, aí você vai aumentando a sua capacidade, a sua resiliência. E entramos, sim, agora no nível mental. A coisa mais importante da mente, hoje, na minha opinião, é a atenção. A atenção é o recurso mais escasso que existe no mundo atual. Não é o tempo, é a sua presença, que a gente habituou a dividir a atenção. E quando você divide a atenção, você tira a profundidade do momento atual. E aí isso cria um vazio. Você perde a qualidade da sua vida, porque você nunca está aqui e agora. Está sempre em outro lugar. Então, temos que ter esse cuidado. Perfeito? Tem que cuidar, atentar para a nossa atenção. E procurar estar no aqui e agora. Na próxima dimensão, a dimensão do espírito. É quando a gente dá um significado maior às coisas que a gente faz. Viktor Frankl tinha uma fala belíssima, né? Viktor Frankl, o famoso psiquiatra que ficou em Auschwitz e criou a logoterapia, que é a terapia do sentido. Ele dizia que o homem não busca uma vida sem tensão. Ele busca uma tensão para a qual ele tem um significado. Né? Então, eu costumo dizer que nós somos animais de carga. Nós temos que, na verdade, escolher uma carga que seja significativa para nós. Aí sim. Então, todo mundo que tem essa ilusão de que vai, né, aposentar e não vai fazer nada, não. Você seria infeliz. Você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Ou seja, nós somos animais de ação. Né? Você vê uma criança, ela senta, quer ficar em pé, ela quer andar, quer se deslocar. Ela tem um telos, ela quer pegar aquilo. Isso está dentro da gente. Então, é uma tensão com significado. É isso que nós temos que buscar. Então, é como você entende o significado maior daquilo que você faz e como que aquilo impacta o mundo e as pessoas. Né? Ou seja, quando você enxerga, além de você mesmo, o seu trabalho, né? Quando você tem um altruísmo. Né? Eu disse muitas vezes, durante a pandemia, você tem que... falava assim para os jovens e tal, você faz não é por você. Você usa máscara é por causa do seu avô, é por causa das pessoas mais velhas, você faz é pelo outro. Não é só por você. Então, isso te motiva um pouco além. Né? Eu faço pela minha família. Todos nós nos sentimos motivados, porque nós somos, por natureza, seres gregários, de grupo. Né? Está na nossa natureza cooperar. O que fez o ser humano chegar até hoje
onde chegou foi a cooperação. Muita gente fala, foi inteligência. Não, não. Se você pegar a pessoa mais inteligente do mundo e colocar hoje lá na savana africana, ele morre em 48 horas. É a cooperação. E não tenho dúvida de que essa pandemia foi uma forma da humanidade cooperar como o planeta inteiro. Isso nunca aconteceu. Está todo mundo, na verdade, cooperando. Foi uma cobrança. É como se a natureza, com o seu animal mais primitivo, um vírus, né, ele exigiu que a gente cooperasse. Não foi a mudança climática, aquecimento global, foi um vírus. Então, ele está cobrando de nós que a gente coopere. E não tenho dúvida, que sempre que uma coisa dessa acontece, uma mudança social como essa, você tem um mundo espetacular depois. É só olhar para a maior pandemia da história no século XIV, que foi a peste bubônica, que logo depois veio a Renascença, o período mais criativo da humanidade. Por que isso acontece? Porque todas as tecnologias reprimidas são adotadas. E você imagina neste mundo cheio de tecnologia, aguardando para ser adotada, só precisa de uma desculpa. A desculpa foi dada. Por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo. Né? Isso não aconteceria. Toda essa tecnologia já existia, mas nem vocês não aceitariam essa nossa conversa online, né? E nem eu, como é que eu ia fazer também? Nossa, eu não vou sair daqui de Belo Horizonte para ir até aí conversar com vocês? Não. Então, agora que houve a mudança social, isso foi aceito. Então, certamente, o mundo nunca mais vai voltar ao seu mesmo, mas eu acredito que será um mundo melhor, justamente por causa disso. Muito obrigado. Você fez um excelente cenário de tudo que nós estamos vivendo e analisou pontos que são muito significativos para a nossa reflexão e, ao mesmo tempo, pela perspectiva que nos abrem para a gente repensar o nosso dia a dia e, especialmente, o nosso futuro, né, da nossa família e do nosso trabalho, né? Eu queria pedir agora para a Renata, e a Renata Simeone, como eu mencionei rapidamente a vocês, ela é médica. Ela é médica e head de uma empresa que vem há muitos anos, né, nos encantando, né, com a sua criatividade, com a sua inovação, com a qualidade dos seus produtos e serviços, que é o Boticário, né, de Curitiba, na sua sede, mas presente em todo o Brasil, né, presente na nossa vida, presente nos shopping centers, que conjuga a indústria, o comércio e o serviço. Então, ela passa por todos os setores, uma empresa nacional, com gente brasileira, fazendo um trabalho espetacular na área de saúde, né, e a Renata, com todos os predicados, né, cuidando desse negócio que é a saúde dentro de uma empresa que trabalha para melhorar a nossa qualidade de vida, né, é também membro do Fórum Nacional de Saúde Corporativa, né, que a BRH e a ZAP conduzem, e é uma das pessoas mais instigantes do nosso grupo, que tem dado uma ótima contribuição para a melhoria da saúde nas empresas. Então, Renata, por favor, queríamos ouvir um pouco a você, se você contar o que a conversa que foi introduzida muito bem aqui para o Frederico Porto tem a ver com o seu negócio no Boticário, com as suas estratégias desse momento, contar um pouco como é que o Boticário viveu esse momento, mas conte também um pouquinho o que o Boticário vem fazendo na sua atividade, tá bom? Obrigada pela introdução, Luiz. É um prazer estar aqui. Obrigada, Frederico, Porto e Rosângela por dividir esse painel aqui comigo. Eu já fui anotando várias coisas aqui do Porto, porque eu queria fazer algumas conexões. Eu acho que, além de me identificar pessoalmente com muita coisa do que ele comentou, eu ainda vivi o lado de como gerenciar uma população inteira vivendo tudo aquilo, né? E num momento que era muito complicado de fato entender, o meu mapa já não existia mais, né? Então, por vários momentos eu falava, meu Deus, para onde eu vou agora, né? E acho que trabalhando muito toda essa questão emocional também, né? Então, acho que contando um pouquinho do que a gente viveu dentro do grupo e um pouco do que a gente passou lá no Grupo Boticário, que eu acho que foi muito parecido, né, com a maioria das empresas, mas a gente se deparou com o primeiro caso confirmado no grupo muito rápido, então logo em março ali a gente já teve um primeiro caso confirmado num escritório de São Paulo,
da Lady Murphy, né, que aparece no escritório mais executivo e que teve contato com a maior board da companhia, enfim, e logo depois a gente começou a ter vários outros casos. Acho que naquele momento foi bastante desafiador, até para a gente entender o que tinha que fazer. Eu me lembro desse momento de negação que o Porto falou, né, e de eu mesma estava com meu casamento marcado para o dia 12 de abril, e eu falava, não vou desmarcar meu casamento. Eu desmarcando todos os eventos do grupo, eu falava, não, mas eu não vou desmarcar meu casamento. Mas daqui a 15 dias isso vai estar resolvido. Então foi muito desafiador, a gente, né, sem muito parâmetro para tomadas de decisões. A gente focou muito na comunicação com as pessoas no primeiro momento, então acho que o Arthur, que é o CEO da companhia, se colocou prontamente para começar a falar sobre o assunto, e sempre, né, eu com ele, para dar o tamanho do tom para o tema. Então, mesmo antes da gente ter as medidas restritivas, mesmo antes da gente ter o fechamento das lojas, enfim, a gente já vinha com algumas restrições de viagens, de quarentenas, enfim, e aí muita gente passando pelo aquele momento de negação do tipo, tem certeza que eu preciso ficar em quarentena? Mas eu tenho uma reunião com o presidente, mas ai, gente, eu não tenho nada, mas veja bem. E é o ponto também isto também é consciência social, a gente não pode expor as pessoas, é nossa responsabilidade, enfim. Então, acho que a gente passou muito por esse momento de convencimento, a gente investiu, então, muito nas medidas de comunicação, com lives, vídeos, trazendo tudo que a gente podia de informação, seja ela internacional, nacional, e buscando muita fonte confiável do que se tinha até então. Rapidamente a gente colocou um trabalho de monitoramento para dar segurança para as pessoas, então para todas as pessoas contaminadas, né, ou com suspeita de contaminação, numa fase em que a gente não tinha nenhum tipo de insumo para testes e absolutamente nada que a gente pudesse ser rápido na detecção. A gente entendeu que precisava colocar um serviço de monitoramento de médicos, enfermeiros, 24 horas por dia, e que a gente pudesse dar essa segurança para as pessoas, mesmo que a gente não saiba o que mesmo que você tenha aí sintomas, né, que podem ser clássicos, a gente não consegue confirmar através de exame, a gente vai cuidar de você todos os dias e vai te ligar e vai querer saber como é que você tá, e se tiver algum ponto de complicação, a gente vai te acompanhar também em internamentos. Eu acho que isso foi um fator super importante, que trouxe muita credibilidade para a nossa área, e que foi como a gente conseguiu também dar acalmar um pouco o tamanho da repercussão que isso estava causando. Não era só cuidar das pessoas que provavelmente estavam contaminadas, era cuidar de todos os contatos próximos, da família que estava desesperada, de ninguém que sabia, não entendia como era tudo aquilo, do gestor que queria entender tudo aquilo, enfim. Então, a gente teve que lidar com diversos personagens em toda essa história, e de fato, eu acho que colocar esse monitoramento foi uma condição bastante importante para que a gente pudesse acalmar todos os lados, né? As medidas de cuidado foram tomadas de forma muito prioritárias, né? O grupo foi muito rápido, todas as medidas que foram sendo naquele momento, não vou esquecer, o primeiro vídeo que eu gravei era para não usar máscara, e depois a gente foi mudando e alterando tudo aquilo. Então, também responder as perguntas do porquê que você mudou de opinião agora, né? Por que aconteceu? Acho que a gente foi muito claro, muito transparente com relação a isso, né? Eu, em todas as lives que eu fiz com todo mundo, a gente teve participações, assim, muito grandes das lives, 1.000, 2.000, 3.000 views, e das pessoas perguntando, mas por que você mudou de opinião? E eu estava sempre lá, né, por causa disso, porque teve uma regulamentação, porque tem um outro estudo, porque apareceu, e porque a gente vai mudar de opinião mais 2 ou 3 vezes daqui para frente. Então, aceitem isso. Não se sintam inseguros por isso. Acho que isso é mais ainda segurança, porque está cada vez mais chegando informação. Então, a gente se ateve muito a isso e a comunicar de forma muito transparente. Assim. Então, tem tantos casos, a gente está cuidando de todos eles, obviamente sem expor do ponto de vista médico, mas acho que isso foi bastante importante. Rapidamente a gente teve que tomar decisões de fechamento, né? Alguns decretos vieram mais rápido, mas em algum momento, quando a gente viu que as contaminações estavam de fato evoluindo muito rápido, a gente tomou a decisão de fechamento das lojas. Então, algumas coisas vieram por decreto, outras a gente tomou a decisão própria de fechar, porque entendia que não era seguro do ponto de vista de saúde. E a gente passou um bom período monitorando tudo isso, né? Então, a gente manteve uma parte de produção que era a produção de itens essenciais, álcool gel, sabonetes, enfim, que estavam relacionados a também controle da pandemia do ponto de vista social. Então, a gente teve, sim, que cuidar de uma população e mantê-las dentro da fábrica, dentro de todas as medidas, e
também tomar todo o cuidado da gente cuidar da população que não estava mais trabalhando, que estava em casa, e garantir que essas pessoas tivessem um acolhimento para aquele momento, né? Que todo mundo muito confuso, os filhos fora da escola, enfim. E foi aí que a gente começou a lançar a mão de todas as tecnologias. A estratégia de tecnologia já estava no mapeamento do grupo. Quando a gente revisou em 2018 a estratégia, a gente já tinha colocado telemedicina, a gente já tinha colocado teleterapia online, a gente já tinha colocado várias outras ferramentas de Health Analytics e coisas que poderiam muito nos ajudar a alcançar populações que são as populações mais remotas, né? Então, hoje a gente tem né, a gente sempre teve uma boa atuação nas áreas de alta concentração, fábricas, CDs, onde a gente tem várias pessoas no mesmo lugar. Quando a gente assumiu a população de varejo, a gente falou, mas como é que a gente vai fazer terapia, né? Como é que tem rede de psicólogo lá para essa galera? Não tem. Tem gente que está lá no interior do Pará. Como é que a gente vai fazer? Não é que não tem plano de saúde, tem plano de saúde, mas não tem psicólogo na cidade. Então a gente começou a entender que dar acesso era a mínima condição, e a gente só ia fazer isso através da tecnologia. Então, a gente já tinha isso na estratégia, já estava desenhado, já estava em orçamento para 2020, mas assim, condição sine qua non para implementação rápida foi coronavírus, e foi muito rápido, e ainda bem, essa foi uma grande vantagem para a gente. Então, a gente fez muito rápido, a gente colocou, né, com alguns parceiros de operadoras de saúde, fizemos esse movimento rápido, tivemos um crescimento muito grande de pessoas que procuraram um serviço de saúde emocional, terapias, psiquiatras, enfim, a gente teve um crescimento de mais de 55% durante a pandemia, além de que a gente também investiu muito nesse lugar, para que a gente pudesse, de fato, escutar as pessoas, qualificar a informação das pessoas, para que isso também fosse norteador das decisões da companhia, porque mais do que naquele momento onde a gente estava um pouco de mãos atadas, do tipo, não podemos reabrir lojas, não podemos, minimamente vamos escutar as pessoas para ver que medidas poderiam e deveriam ser tomadas nesse momento de tanta incerteza, para que a gente consiga manter as pessoas em ordem. Obviamente que a gente vê pessoas mais, pessoas menos, gente que lidou mais fácil, gente que teve maior dificuldade, mas o que eu mais achei interessante de tudo isso foi que a gente colocou alguns canais de escutativa, que eram as rodas de conversa, e aí rodas de conversa de até 200 pessoas a gente colocou, eram feitas de forma online, as rodas de conversa foram, o objetivo principal era qualificar as informações das pessoas, então entender quais eram as dores das pessoas, e mais do que isso, era garantir não, mas proporcionar uma hora de tempo de compartilhamento, né, de eu tô passando por isso, eu passei por isso e lidei dessa forma, você tá fazendo desse jeito, eu te dou esse conselho, puxa, não sabia que você estava passando por isso, então acabou virando mais um lugar onde eram mediados por psicólogos, onde os psicólogos também faziam essas intervenções, mas principalmente era uma roda de pessoa para pessoa, assim, independente de onde você estava, era muito mais para falar do que as pessoas estavam sentindo, e isso trouxe muita qualificação de informação para a gente, do ponto de vista de companhia. A gente começou a perceber, né, a falta de adaptação que as pessoas estavam tendo em casa, até com mobiliário, com coisas de home office, tudo que a gente teve que aprender, a dificuldade que as pessoas estavam tendo, por exemplo, com a necessidade de criação dos filhos, homeschooling, e adaptação de toda aquela rotina. Então, tudo isso, a dificuldade de relacionamento que as pessoas começaram a ter. Então, o que a gente foi fazendo? Coletando essas informações, criamos uma roda depois que falava só sobre parentalidade, então as pessoas se inscreveram para falar sobre isso, entender quais seriam alternativas frente àquilo, falar de relacionamentos, quais eram as dificuldades com relacionamento, criamos um programa de fisioterapia online, onde o fisioterapeuta faz análise do posto de trabalho via online, então ele adequa o posto de trabalho da pessoa, trabalha iluminação, tudo, do ponto de vista, inclusive a gente fez um reforço financeiro para as pessoas, um bônus de R$1.000, um aporte de R$1.000 para que elas pudessem adequar o posto de trabalho delas, porque a gente já sabia que não voltaria tão cedo. Então, tudo isso foi muito rico, assim, do ponto de vista de qualificação de informação, e o que eu mais, o que eu não quero perder, né, que assim, passamos por tudo isso, e como é que a gente lida com essa crise, acho que o Porto trouxe até alguma coisa aqui que eu anotei, não vamos desperdiçar a crise, anotei aqui essa frase,
e que eu acho que como é que a saúde consegue contribuir de forma tão qualitativa para que a companhia tome as decisões voltadas para as pessoas. E não é o atender pedidos, é muito sobre como eu qualifico e como é que eu transformo isso em algo que de fato vai mudar a vida das pessoas e de fato aquilo faça diferença, né? Então, nesse momento, a gente conseguiu qualificar e foi muito bacana, assim, acho que a gente foi muito assertivo nesse aspecto, as pessoas são muito agradecidas, a gente começou a rodar pesquisas a cada 3 semanas, né, para entender como as pessoas estavam se sentindo, e a gente foi crescendo consistentemente na aceitação, no momento, no engajamento, a gente começou a ver um resultado bastante positivo com relação a isso. Depois desse momento mais mãos atadas, a gente começou a fase de retomada. E aí começa a abrir uma cidade aqui, começa a abrir uma cidade ali, e aí ok, vamos começar a voltar, a gente vai começar a produzir perfume, a gente vai voltar às fábricas, às operações, os CDs, enfim, começou a voltar e a gente começa a lidar com esse outro sentimento, né, que é o sentimento de, puxa, mas eu vou voltar, mas eu tenho a minha mãe em casa, mas eu tô com medo, mas como é que vai ser? Como é que são as medidas? Será que eu acredito em todas as medidas? Então a gente também teve essa fase, né, de passar toda essa credibilidade com relação às medidas, no que foi, no como foi, enfim, então acho que a comunicação transparente de novo, né, estar na linha de frente de comunicação fez muita diferença para as pessoas, acho que isso trouxe essa segurança, e a gente começou a trabalhar de forma muito séria em todos os protocolos para garantir que a gente pudesse aí fazer as retomadas de forma segura. Naturalmente, a gente teve lugares, sim, onde, né, até o próprio local, a própria cidade influenciou muito em outras contaminações, enfim, mas que daí a gente lidou de forma individual e conseguiu garantir que a gente fizesse essas retomadas seguras, né? Então, depois que a gente começou as retomadas, que a gente viu que começou aquela fase de estafa de trabalho, né? Então a gente começou a trabalhar em home office com os filhos e tal. Então todo o processo de retomada, a gente criou depois as sessões de bem-estar, que a gente chama. Então elas estão muito relacionadas ao que o Porto colocou aqui das dimensões. Então a gente tem sessões de bem-estar, que são sessões de 10 minutos, né? Que ficam durante os períodos, elas são gravadas, então as pessoas podem acessar a qualquer momento, mas elas são diversificadas e postadas a cada semana. Tem as sessões do Movimente-se, que são mais alongamentos e como movimentar o corpo, levantar, enfim, trazer um pouco fazer o corpo circular um pouco mais. A gente criou também a Yoga-se, que é um pouco de prática de yoga, de como é que você trabalha yoga. A gente criou uma de mindfulness para ensinar as pessoas como elas respiram, né, como parar para se concentrar naquele momento que ela está vivendo, e tudo isso eu acho que tem feito também bastante diferença. Eu vi os números recentemente, a gente já teve mais de 5 mil views e 600 e poucas pessoas acessando concomitante ali, então acho que tem feito bastante diferença para elas também, assim, acho que isso tem ajudado, e a gente fez tudo dentro de casa, porque também não tinha muito orçamento, teve que, né, de alguma forma a gente teve que repriorizar algumas coisas. Tem fisioterapeuta aqui, colocamos ela para gravar, tivemos que aprender também como fazer, mas foi muito bem aceito, assim, acho que as pessoas viram, e acho que sentiram também um pouco do gente como a gente, estamos fazendo, tá todo mundo junto, tá todo mundo cooperando dessa forma, é a forma como a gente consegue aportar conhecimento, então acho que foram coisas bem legais que aconteceram e que eu vejo hoje que foram, né, de bastante sucesso. Se me perguntasse naquela hora se eu achava que ia ser sucesso, eu não sei, mas hoje eu vejo que foram bastante diferentes, e eu acho que hoje a gente está num momento bem diferente, assim, né, eu vejo todo mundo já muito acostumado com essa rotina, as pessoas já querendo mudar de assunto, tipo, que saco, já chega, não quero mais falar de Covid, vamos falar de outra coisa, acho que o mundo já está começando a andar de uma forma um pouco diferente. A gente mantém todos os cuidados, a gente está também flexibilizando em várias outras áreas, porque a gente também entende que é o momento de flexibilizar, a consciência da população é diferente agora, o comportamento da população está muito diferente agora, então a gente está começando nessa fase de flexibilização, obviamente com toda a segurança e seguindo aí tudo que está sendo recomendado pelas grandes autoridades, mas fazendo um movimento já de começar uma retomada mais importante. Hoje as nossas lojas estão 100% abertas, então 100% das lojas já reabriram, nossa produção também está full, nossos CDs rodando perfeitamente, então, a princípio, tudo caminhando muito bem, nosso índice de contaminação cada vez mais baixo do que a gente já comparou de históricos ali durante toda a pandemia. Então, acho que a pandemia, sem dúvida nenhuma, para a gente de saúde, colocou a gente num outro lugar,
né, e que eu acho que é ali que a gente tem que aproveitar para ficar. Como o Luiz falou, a gente sempre teve investimentos altíssimos em saúde, né, o grupo sempre se preocupou muito com isso. Eu acho que hoje a gente está tentando ser mais assertivo em alocar o recurso para que a gente possa atender cada vez mais gente, né. Hoje a gente fala, né, de atender tão bem o varejo quanto a gente atende as populações internas, de fábricas e CDs. A gente já fala de como que a gente expande isso para franqueados, a gente já fala como é que a gente vai expandir isso para as revendedoras, então a gente já começa num trabalho muito mais de cadeia, né, de a gente olhar para toda a nossa cadeia e para que ela seja sustentável de fato, e eu acho que a gente vem fazendo um trabalho que é bem, né, é uma jornada, ele está longe de ser um lugar onde a gente vai parar, acho que tem muita coisa ainda para ser feito, tem muita coisa para avançar, mas eu acho que faz toda a diferença a gente ter feito, né, já ter tido esse trabalho prévio, e garantindo aí que a gente teve esse lugar onde as pessoas também puderam confiar em toda a área de saúde, enfim, em toda essa evolução. E acho que a gente sai dessa crise bem mais forte, sem dúvida nenhuma, seja enquanto área de saúde, seja enquanto grupo. O doutor Miguel, que é o presidente do conselho, né, que é um dos donos da empresa, ele fala: a gente vai sair machucado, mas a gente vai sair melhor do que a gente chegou. Então, acho que vai ser. Eu tenho me acolhido nessa frase e confesso que também estou passando por essa fase, pessoalmente falando, já de estafa, de estar bem cansada, de precisar parar um pouco, de precisar descansar. Então, a gente também estou cuidando muito do meu time nessa fase onde já passou essa fase mais crítica. A gente está fazendo férias para todo mundo, garantindo que todo mundo tenha seu tempo, que fique off, tirando de todos os grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam, de fato, se desconectar. Então, também o outro lado do cuidado de quem cuida, né? Porque foi um time que guerreou, né? Na linha de frente, todo mundo ali em contato com um monte de gente. Então, acho que também a gente não pode esquecer de cuidar dessa população, que também são os médicos na linha de frente. Acho que o Porto deve estar vendo isso com os colegas. Eu tenho vários amigos que estão também, assim, no limite, então fica, assim, acho que não deixar de lembrar de cuidar dessa população, que eu acho que também vai sofrer muito pós-crise, assim, né, que vai ser aquela população esquecida, vai ficar órfão, né, em algum momento vai ficar órfão, acho que vai ser um pouco disso. Eu acho que é isso, Luiz, se tiver mais algum ponto, eu estou super à disposição para a gente conversar. Excelente, Renata, muito obrigado. Acho que você fez de uma maneira tão espontânea, de maneira tão transparente, e ao mesmo tempo, eu diria assim, tão rica, né, a essa experiência que você nos relata, porque ela passa por todos aqueles temas e assuntos que a gente gostaria que as empresas pudessem neles se inspirar, né? Você falou muito em educação para a saúde, você falou muito em comunicação, você falou muito em liderança, né, desenvolvimento do seu líder principal, né? E isso tudo circulando, incorporado no DNA da cultura da empresa, e nessa questão da própria humildade de fazer, errar, aprender e refazer de forma nova e criativa, e isso fazer o melhor, né? Então, essas são qualidades assim, excepcionais de quem está vivendo a vida com a segurança, a abertura, mesmo sabendo que a gente não sabe como responder ao novo, mas se a gente fizer com comprometimento nas pessoas, naquilo que a gente faz bem, e a gente persistir nesse processo, a gente vai fazer exatamente o que o Porto disse, né? A gente não vai passar em branco sem deixar de aprender muito nessa crise, né? Então, muito obrigado. E agora a gente vai ter o prazer de ouvir aqui a Rosângela Sacchetti, que ela é uma pessoa muito especial, porque ela cuida da gestão de pessoas de uma rede de supermercados que é pequena, né, se nós dissermos pelo número de supermercados, mas vocês vão ver que pequeno não é documento, né? E porque você faz um trabalho que é exemplar na questão da gestão de pessoas, e isso é muito importante para todos os supermercadistas que estão nos ouvindo, né, de que isso vale a pena, né? A gente sempre pensa que as coisas que a gente acabou de ouvir do Boticário só valem para as grandes, né? Mas se a gente for olhar, essa perspectiva não está ligada ao tamanho, está ligada à vontade de fazer, está ligada ao propósito, ao desejo de você transformar a sua empresa, né? Eu acho que eu vejo, às vezes, uma empresa com 10 pessoas fazendo um trabalho extraordinário,
né? Porque ela tá absolutamente convencida de que o que vale a pena investir nas pessoas, vale a pena a gente cuidar da qualidade, vale a pena a gente se preocupar com o nosso cliente para que ele tenha o melhor, né? E são as pessoas que servem o nosso cliente. Então, tudo que eu faço por elas é bom para elas, é bom para o cliente, é bom para o negócio. Então, vamos ouvir agora a Rosângela. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, primeiro falar que enquanto a Renata falava, minha vontade era de quase escrever uma dissertação, né? Porque Renata, muito, assim, faz todo sentido tudo o trabalho que vocês fazem e dá vontade de fazer tudo isso mesmo, né? E aproveitando que o Luiz falou, ele sabe que essa foi a frase que ficou ecoando para mim no dia que a gente fez um bate-papo pré-painel, e quando eu falei para ele assim, mas a gente tem só 400 colaboradores, então é mais fácil, talvez, a gente fazer algumas coisas, né? E ele falou justamente isso, isso tem que estar no DNA, tem que ser, né, fazer parte da cultura da empresa. Bem, falar um pouco do IPO, então, né, nós, como eu falei, nós somos em 450, mais ou menos, colaboradores, considerando jovens aprendizes e todo o quadro, estagiários. Nós temos 4 lojas e um centro de distribuição. Nós temos uma empresa que está há 23 anos como IPO, mas como história de supermercado, a gente já está... esse ano faz 37 anos que eu trabalho com supermercado, a minha vida foi toda em supermercado. E, bem, o IPO, ele tem, quando a gente fala de pessoas, o valor lá, o primeiro que aparece, inclusive a gente tem um desenho que a gente faz um V nos valores, que o primeiro é a valorização do ser humano. E ali a gente faz uma descrição, uma pequena descrição, que fala justamente o que é essa valorização, né? Então, essa riqueza que a gente tem interna hoje no nosso quadro de colaboradores, de pessoas tão diferentes, porque em Florianópolis, sim, vem parar pessoas de todo o estado, de todo o Brasil, né? Então, hoje a gente tem uma riqueza aqui da nossa população interna do Pará, vem do meio oeste, e assim vem vindo, né? Então, a gente tem uma riqueza, assim, de culturas aqui dentro. E, bem, isso faz, e que a gente acredita que essa diferença faz também essa riqueza hoje do IPO, né? E falando um pouco, né, sobre o que hoje, né, como a gente constrói a nossa história falando e cuidando das pessoas, a gente tem um viés, assim, na parte de planejamento estratégico de toda a nossa história, sempre que a área de gestão de pessoas, ela teve e tem uma atenção especial. Então, sejam com planos mesmo para desenvolvimento e cuidar das pessoas, né, em todo o seu tempo. Eu estava, até no dia que nós estávamos conversando, eu tentei resgatar e tentando lembrar a quantidade de coisa que nós já inventamos ao longo da nossa história, assim, sabe? Até lembrei de uma pesquisa sócio que a gente fez, econômica, com o nosso público interno. E isso foi do nosso fundador na época, que lá em 2002, eu acho, que a gente fazia tanta ação para a comunidade, para ajudar projetos sociais, e ele dizia, tá, e a gente faz para fora e dentro, como é que a gente cuida, como é que é a condição do nosso pessoal que trabalha com a gente, que condições eles moram, que eles vivem. Então, lá a gente começou um trabalho, na época a gente até contratou uma assistente social e fez esse trabalho, e de lá para cá a gente nunca parou. Na realidade, esse trabalho de cuidar, de saber qual é a realidade das pessoas, qual é o perfil, como é que elas vivem, né? E é um trabalho que hoje, né, a nossa área de gestão de pessoas, ela não é uma área tão grande, mas que a gente procura fazer um pouco de cada, né, dos processos de RH, né? Precisa treinar, precisa dar treinamento, formação, sim, mas tem a parte de benefícios, na parte de saúde, né? Então, um pouco de cada coisa que é feito pela nossa área de RH.
E aí falar um pouco sobre o cuidar, né? Eu acho que hoje o que eu posso dizer nessa parte da saúde, que é um grande trabalho que a gente faz, que durante toda a história, é da gente ter uma equipe médica interna, né? Nós nunca tivemos uma clínica, tipo, conveniada, que as pessoas vão lá para fazer o exame admissional e depois vão fazer o periódico, né, para acompanhar a sua vida, a parte de saúde. Não, e é a mesma empresa desde que começou o IPO, né? É lógico que a equipe médica acaba mudando, até porque são vários médicos que atendem hoje aqui, mas isso faz a gente ter uma proximidade e dar essa atenção no que se refere à saúde do colaborador. E isso foi um grande diferencial agora com a pandemia, porque o que aconteceu? Essa proximidade fez com que a gente fizesse esse canal com o colaborador. Então, num primeiro momento, qualquer coisa que estava, qualquer sintoma que vinha a ter, já passava pelo nosso médico interno e ali já fazia o afastamento e aí a gente fazia o monitoramento, né? Então, a gente tem uma pesquisa que a gente mandava diariamente, ele recebia no WhatsApp dele, aonde ele colocava se ele estava melhor, se ele tinha, né, ou tinha piorado, e assim a gente ia fazendo o acompanhamento. Eu digo que essa parte da saúde hoje é um trabalho que a gente faz muito próximo, né? Realmente com essa preocupação, quando a gente pensa na área do SESMIT. Nós temos uma equipe muito atuante, que é a parte da CIPA, que hoje, tudo aquilo que se fala que é meio obrigatório, às vezes, para algumas empresas, a gente faz muito proveito. A nossa CIPA é super atuante na parte de realmente cuidar na parte de saúde e segurança. A Brigada de Emergência, também, que a gente tem constituído, então, é outro grupo, né? É como se a gente tivesse várias equipes trabalhando hoje com esse cuidado quando se refere à saúde e segurança do colaborador. E tudo isso fez muita diferença nesse período que nós tivemos agora, né, dos últimos 7 meses. Eu acho que é isso que está fazendo, né? A gente, até falar um pouquinho, né, na nossa atividade, como o Luiz falou lá no início, nós não paramos, não teve nenhum dia de loja fechada, né, não teve nenhum dia de paralisação de atividade. O que nós fizemos, sim, nos primeiros dias, que foram muito difíceis, porque existia muita insegurança, qualquer coisa, né? As condições de trabalho, ninguém sabia o que podia, o que não podia. E a partir daquele momento ali, a gente tomou uma primeira decisão, que foi dar férias para um grande número de colaboradores. E aí a gente foi fazendo um levantamento realmente das pessoas que estavam com mais medo, com mais insegurança, e nós ficamos com 1/4 do nosso quadro de férias. Nós ficamos com 100 colaboradores no primeiro período de férias. Por quê? Porque tinha sido anunciado que viria um momento que muita gente ia se afastar. Então, nós precisávamos preservar uma turma para que estivesse bem para atender na hora que precisasse, né? Então, foi uma estratégia nossa inicial. Hoje eu vejo que, na realidade, nem precisou tudo isso, mas foi fundamental para a saúde, porque eram pessoas que estavam numa condição psicológica mais afetada, que realmente tinham uma insegurança maior, e que depois foram voltando, né? E foram vendo que as coisas estavam se acomodando, né? Já eram temas que começaram a ser mais falados, e aí puderam, né, fazer essa acomodação. E, bem, a gente passou por várias etapas também, né? E eu acho que a fase inicial dos 45 dias, 60 dias foram os piores, né? Nós tivemos uma outra questão muito interessante, que foi a migração, então, do público da loja física para o online. Nós já temos supermercado, uma loja virtual já há quase 20 anos, então a gente foi pioneiro, a gente já tinha essa estrada, para nós não foi, só que simplesmente
quadriplicou o faturamento da loja virtual. E aí mudou completamente a forma também de operação, porque a gente teve que tirar pessoas de uns setores para migrar para outros, né? A nossa área de produção própria, que a gente tem restaurante, ficou fechada, isso ficou completamente fechado. Então, a gente foi migrando pessoas de algumas áreas para trabalhar na separação de mercadorias e fazendo essa jornada interna para onde precisava, né? Nós tivemos, assim, períodos que nós tivemos que inventar coisas para que as pessoas pudessem ter momentos, vamos dizer assim, onde elas davam um pouco de uma alegria interna, que daí a gente fazia no refeitório, que daí tinha o dia da nega maluca, o dia do cachorro quente, porque eram formas da gente criar momentos para se falar de outras coisas, ou tentar se distrair com alguma coisa. Viu, doutor, isso é meio até triste, né? Mas a gente dizer que naquele momento a gente estava se distraindo com a comida, mas é verdade, né? E a gente foi criando momentos bem especiais para que eles pudessem sentir também esse carinho nosso, né? Assim, de que a gente estava fazendo alguns movimentos para cuidar. Nós fizemos várias iniciativas, a gente distribuiu, primeiro foi um kit de utensílios, que era talheres, copo para refeitório, todos receberam, que isso a gente não tinha. Depois veio kit saúde, kit higiene, então se falava em fazer higiene dentro de casa, mas espera aí, quais são as minhas condições para ter todo esse kit, né? Tá sempre lá. Então a gente fez um kit que envolvia desde álcool 70, álcool gel, sabão em pó, shampoo, sabonete. Então a gente fez um kit para também dar, né, mostrar esse cuidado. Depois veio o kit imunidade, que daí a gente trabalhou, a gente junto com a equipe de nutrição, nós identificamos vários itens que poderiam ser, né, levados para casa com tipo um livrinho com receitas, então como ele aplicaria o açafrão, né, tinha alguns itens que o limão e etc. Então, como que ele poderia aplicar cada um daqueles ingredientes. Então, assim, ao longo desse período, a gente foi resgatar, né, algo que para nós é muito comum, essa questão do cuidado, mas que num primeiro momento estava todo mundo assustado, sim, e quando a Renata fala de que muitas vezes a gente tem que tomar um fôlego, porque a gente está na linha de frente e tu não pode demonstrar de forma alguma que tu também não sabe o que fazer, né, que tu também tem medo, né. Eu mesma tive uma situação uma vez que eu cheguei em casa, minhas filhas me pediram, mãe, tu não vai trabalhar, eu quero que tu fique em casa, porque já pensou se tu pega esse Covid, o que vai acontecer, e porque não sei o quê. E aquilo ali me foi um choque, porque na realidade elas só estavam me mostrando que os filhos dos colaboradores estavam fazendo a mesma coisa, né? Não era só, as minhas filhas estavam preocupadas comigo, sim, mas tinha os filhos dos colaboradores. Então, ok, volta para a empresa, e como que a gente pode ouvir esse colaborador que está passando por medo, que tem situações, que tem familiar em casa que é grupo de risco, como que ele pode lidar com essa situação. Enfim, assim, a gente teve alguns momentos, né, que foram emocionantes, vamos dizer, né, e quando o doutor falava ali no começo, eu já comentei isso, que a gente vai estar no livro de história, quando vai contar lá o Covid-19, bem, eu fiz parte daquela fase do livro de história, né, e isso vai ficar para a nossa vida. E é isso, assim, né? Então aqui agora, como a gente não parou, a gente simplesmente, acho que agora está a situação bem mais tranquila, né, hoje nosso quadro de férias, ele voltou para o ritmo normal do que saíam de férias, né, naturalmente. A gente teve que mudar algumas rotinas internas, por exemplo, treinamentos
que a gente tem uma grade de treinamentos bem intensa. Alguma coisa a gente passou para o online, mas tem algumas coisas que a gente não conseguiu. Por exemplo, o curso de manipulador de alimentos, onde tem a nutricionista que dá o treinamento, então a gente reduziu na carga horária, faz uma parte online, mas faz algumas atividades em sala com menos tempo. E a gente está nessa fase de adaptação ainda, né? Entendendo que aquilo que a gente estava vivendo lá atrás já não nos pertence mais, né? E que tivemos muitos ganhos. Eu vejo que muita coisa nós evoluímos durante esse período. E agora é só a gente olhar para frente, né, e seguir aproveitando tudo que a gente agregou agora durante esse período, né, de pandemia. E fico feliz porque, como nós, como cultura de empresa, né, esse valor das pessoas de realmente reconhecer e o tempo todo olhando para eles como seres humanos que têm dores, que têm medos, que têm essa insegurança, inclusive de perder emprego, né? Quando nosso pessoal de cozinha começou a ver o nosso faturamento, só vendia o que era embalado, não tinha buffet, então, o que ia fazer com aqueles cozinheiros todos, né? E, então, tudo isso a gente teve que lidar, né? E hoje, entendendo que é uma empresa que reconhece essa questão de que cada um tem os seus bichinhos lá que estão lá, né, incomodando, mas que a gente olha para tudo isso, né, e isso faz parte, essa é a empresa, né, não é só a parte bonita lá do atendimento, da loja bem abastecida, não, tem uma pessoa ali que tem toda uma história e tem os seus medos, né, e com ela faz toda a história que é o IPO hoje, né. Acho que é isso, eu não sei, eu fui falando rápido, né, com aquela coisa de querer falar também de tudo um pouco, mas estou bem aberta também ao que precisarem aí. Eu acho que você deu uma contribuição muito valiosa, mostrando que é possível fazer quando se quer fazer, né? E pode-se fazer muita coisa. Às vezes a gente pensa que uma empresa pequena está limitada, né? A imaginação não tem limite. Quando você diz o seguinte, você tem uma brigada de incêndio, você tem uma comissão de CIPA, que faz muito mais do que o papel que poucas empresas sabem fazer, né? Trato aquilo burocraticamente, mas você utiliza isso como instrumento de animação, de transformação da empresa, mostra que a gente é possível, no setor supermercadista, a gente cada vez mais se profissionalizar. E o exemplo do IPO eu diria que é um convite para todo supermercadista pensar, né, de que se eu quero melhorar o resultado do meu negócio, eu preciso melhorar o resultado das minhas pessoas. Preciso cuidar melhor das minhas pessoas, porque é elas que são a grande fonte de resultado para os meus clientes. Se eu quero atrair clientes que remunerem melhor o supermercado, que eu preciso ter pessoas que atendam melhor os meus clientes, né? E para isso, a imaginação não tem limites. Então, meus parabéns, acho que foi uma excelente contribuição, muito rica. E agora nós estamos concluindo a nossa live aqui nesse momento, nesse importante Expo Super Acates, né? Eu queria que cada um de vocês pudesse dizer uma palavra, porque o tempo não vai ser suficiente, mas uma frase, pelo menos, do que ou qual foi o sentimento que essa junção muito especial de 3 pessoas muito inovadoras, muito criativas, muito determinadas, está deixando para vocês. Que mensagem você deixaria para o nosso público da impressão que vocês sentiram? Porto. Obrigado, Luiz. Para mim, confirma, né, exatamente como a cooperação, né, nos torna mais criativos, né? Então, mostra as possibilidades. E a riqueza que é partilhar, né? Você aprende vendo o que as pessoas conseguiram fazer, né? Então, isso para mim só confirma exatamente a capacidade do ser humano de cooperar e depender do tamanho da empresa, né, de onde estiver, né? Então, muito obrigado. Para mim foi riquíssimo ouvir a fala das 2 pessoas, né? Da Renata e da Rosângela. Muito obrigado. Renata?
Eu acho que, para mim, me confirma também o meu eterno otimismo, assim, que eu sempre, independente de onde a gente está, ou do tamanho que a gente tem, ou, né, se a gente conseguir influenciar uma, duas, três pessoas, a gente já está fazendo um bem social, assim, então eu acredito muito nisso, né, e ouvindo a Rosângela aqui, já deixo meus parabéns, acho que vocês foram incríveis, rápidos, criativos, né, e assim, às vezes até não é nem com pouco recurso, né? Nem diria isso, mas é no meio de um lugar que não podia parar, que tinha que mudar o negócio, que tinha que fazer diferente, vocês ainda conseguiram se superar. Foi muito, muito legal, assim. Parabéns pela explanação, foi muito legal. Rosângela? Bem, para mim fica a certeza de que cuidar é essencial, sabe? Assim, ouvindo vocês e cuidar de si, porque é algo que eu vejo, e a Renata falou ali, agora é a hora da gente cuidar da gente, né? Então, cuidar de si e cuidar do outro. Então, eu tenho certeza que é possível nós termos empresas muito mais saudáveis, sabe? Assim, eu acredito tanto, eu sou tão otimista também, assim, nesse aspecto. Às vezes as pessoas até me acham um pouco iludidas, porque eu tenho esse olhar meio poliana, às vezes, para as coisas, que realmente eu acredito. Eu acredito que o amor faz a diferença, o cuidar, a proximidade, o toque, o ouvir, isso vai fazer toda a diferença, sabe? Então, fico feliz que a gente está aí deixando uma mensagem nesse sentido, né? Que foi desde o primeiro momento até o final nesse sentido. Obrigada. Agradecer a vocês três pela excelente contribuição que vocês deram para todos que estão nos assistindo e dizer que a pandemia, ela vai nos trazer, né, e ela emerge da pandemia, os nossos heróis que nós não conhecíamos, os profissionais da saúde, né, os profissionais de gestão de pessoas, e que conseguiram, no setor supermercadista, garantir que a nossa economia pudesse assegurar que o isolamento fosse viável, até que nós nos preparássemos para enfrentar um inimigo desconhecido. Então, a gente tem que homenagear todos os profissionais de saúde e todos os supermercadistas por essa absoluta e imensurável contribuição para um momento tão difícil. São os nossos heróis e a vocês eu aplaudo. Muito obrigado a vocês e foi um prazer tê-los aqui.